Bom dia. Então, esse é o trabalho de laboratórios de materiais de construção. Então, hoje nós vamos abordar patologias em pisos industriais de concreto revestidos por argamassa de alta resistência ou por revestimento de alto desempenho. Tirado do livro do professor engenheiro Roberto José Falcão Bauer e professor engenheiro Maurício Marques Rezende, capítulo 29. Na introdução, este capítulo aborda as principais patologias em pisos industriais de concreto revestido por argamassa de alta resistência, piso de alta resistência ou por revestimento de alto desempenho, RAD. Não fazem parte deste capítulo os pavimentos de concreto que, segundo Balbo, 2019, são aqueles cujo a camada de revestimento é elaborada com concreto que pode ser feito a partir de diversas técnicas de manipulação e elaboração, apresentando particularidades de projeto, execução, operação e manutenção. O dimensionamento, a execução, a manutenção e as principais patologias dos pavimentos de concreto são muito bem explorados por Balbo, 2019. O piso de alta resistência é definido pela ABNT NBR 12.260 de 2012 como revestimento de superfície de pisos constituído por uma argamassa de alta resistência mecânica que tem a finalidade principal de uniformizar a dureza superficial do piso, atribuindo-se propriedades que garantam sua resistência a esforços mecânicos e abrasão e de impacto. O revestimento de alto desenvolvimento é definido pela BNT 14.050 de 98 como um revestimento de superfície constituído por produto composto basicamente de aglutinantes à base de resinas epóxidas com ou sem solventes, endurecedores e agregados minerais, podendo, de acordo com a classe, conter também pigmentos e cargas minerais. A análise das patologias apresentadas neste capítulo baseou-se na sintomatologia aparente e verificações comprobatórias para o diagnóstico das causas que podem ser atribuídas a deficiências de projeto, especificação dos materiais, execução, utilização, conservação e fenômenos imprevisíveis. Pisos de alta resistência, né? Em função da forma de aplicação do piso de alta resistência, pode-se distinguir os sistemas úmido sobre o úmido e o úmido sobre o seco. Úmido sobre o úmido. Consiste na aplicação da argamassa de alta resistência sobre o concreto ainda plástico, no início da fase do endurecimento. Esse concreto deve apresentar superfície rugosa isenta de nata e água de exudação, para garantia da aderência entre as camadas, de forma que a argamassa se incorpore ao concreto da base, formando um bloco monolítico. Na figura 1 apresentam-se as diversas camadas constituintes desse sistema de piso de alta resistência. Está aqui a figura 1 que mostra a argamassa, base do concreto armado e a subbase. B. Sistema úmido sobre o seco. Consiste na aplicação da argamassa de alta resistência sobre a base de concreto, com idade mínima de 7 dias, antes da aplicação da argamassa de alta resistência sobre essa base de concreto, conforme a BNT-NBR 12.260 de 2012. Deve-se realizar uma rigorosa limpeza, saturar a base do concreto pelo período mínimo de 24 horas, aplicar uma ponte de aderência de argamassa plástica de traço em volume, cimento areia média, sendo facultado o uso de adesivos. A aplicação deve ser realizada com auxílio de uma vassoura de pelo duro. Esta ponte de aderência tem por finalidade garantir uma perfeita aderência entre a base do concreto
desde que devidamente preparada e curada e as demais camadas de argamassa a serem lançadas. Após esta preparação da base, deve-se executar um contrapiso de correção de modo a amortecer as tensões internas existentes entre a base do concreto e o piso de alta resistência, e assim reduzir principalmente os efeitos de retração, conforme a figura 2. Então está aqui piso sobre úmido, argamassa, contrapiso, ponte de aderência, base do concreto armado e subbase. Para o sistema de piso de alta resistência, úmido sobre úmido, a BNT NBR 12260 de 2012 especifica que as juntas podem ser executadas pelo processo de moldagem da ranhura com argamassa ainda fresca ou pelo corte posterior ao endurecimento da argamassa. Emprego de disco diamantado na largura e profundidade indicadas no projeto. Após a limpeza, o selante deve ser aplicado a frio e ficar ligeiramente 1 mm a 2 mm abaixo da superfície do piso. A figura 3 apresenta um croquis da junta para sistema úmido sobre úmido. Então está aqui a figura 3, croquis numa junta de sistema úmido sobre úmido. Argamassa de alta resistência, base do concreto armado e a junta. Para o sistema de pisos de alta resistência, úmido sobre seco, a ABNT 12.260/2012 especifica que as juntas devem ser constituídas de perfilados plásticos ou metálicos com formato ou dispositivo tal que impeça a sua movimentação no sentido vertical. Essa junta deve ser apresentada antes da execução do contrapiso de correção, conforme segue a figura 4. Figura 4, croquis de uma junta de sistema úmido sobre seco. Então está aqui argamassa de alta resistência, argamassa de correção, base de concreto armado, e ali a junta e o morrote. Pisos de alta resistência. O controle da quantidade de argamassa de uma resistência deve ser realizado segundo o critério de amostragem definido na BNT NBR 12260 de 2012, realizado em ensaios de resistência à compressão, resistência de tração por compressão diametral e resistência à abrasão. O piso de alta resistência é automaticamente aceito se forem atendidas concomitantemente as exigências relacionadas à resistência e ao desgaste por abrasão. Caso essas verificações indiquem que as condições de segurança foram atendidas, o piso pode ser aceito e, em caso contrário, deve-se proceder a uma destas soluções. A parte condenada do piso de alta resistência deve ser demolida e reconstruída. O piso de alta resistência deve ser reaproveitado, com restrições ao carregamento e ao uso. O revestimento de alto desempenho é um revestimento da superfície constituído por produto composto basicamente de aglutinantes à base de resinas epóxidicas, com ou sem resolventes, endurecedores e agregados minerais, podendo, dependendo da classe, conter também pigmentos e cargas minerais. Na BNT NBR 14.050 de 98. Na figura 5 apresentam-se as possíveis camadas constituintes do piso com revestimento de alto desempenho. A figura 5 está aqui, revestimento de alto desempenho, base de concreto armado, subbase e subleito. A BNT NBR 14.050 de 98 classifica o revestimento de alto desempenho em 3 classes: monolítico, pintura e decorativo monolítico. Cada uma dessas classes possui tipos diferentes em função da forma de execução. Espatulado, autonivelante, da espessura baixa e alta espessura, e quantidade de camadas de revestimento, camadas múltiplas. A execução de um revestimento de alto desempenho deve ser realizada conforme o tipo de revestimento e as especificações do fabricante e da BNT NBR.
14.050 de 98. Porém, antes da execução do revestimento de alto desempenho, deve-se fazer as seguintes verificações: da compatibilidade da resistência mecânica do substrato, laje de concreto ou pavimento, com a relação às solicitações mecânicas a que o piso estará submetido, da existência de fissuras, trincas e destacamentos no substrato, do teor da umidade máximo do substrato para a aplicação do revestimento, da existência de umidade ascendente, da existência de contaminação no substrato por óleo ou graxas, da consideração das propriedades elétricas do revestimento, da necessidade de resistência ao choque térmico, de outras interferências. Além dessas verificações prévias, é importante proceder ao dimensionamento e posicionamento das juntas. As juntas do revestimento de alto desempenho podem ser classificadas em juntas de dilatação, juntas de trabalho e juntas de execução da laje. Se o piso estiver submetido a uma solicitação mecânica considerada média, por exemplo, tráfego de pedestres, carrinhos com rodas de borracha, a junta de dilatação deve ser executada conforme a figura 6. Caso o piso esteja submetido a uma solicitação mecânica considerada elevada, por exemplo, carrinhos com rodas metálicas, atrito e impacto das bordas das juntas, a junta de dilatação deve ser executada de acordo com a figura 7. Então está aqui a figura 6, junta de dilatação típica para solicitação mecânica média, né? Ali 80 milímetros, aí mastique, o RAD, né? A epóxi primer, o concreto, né? E a espuma flexível ou polietileno expandido. Na figura 7, a junta de elevação típica para solicitação mecânica. Ela é mais detalhada, é de 50 milímetros, ali em 50 milímetros, né? Tem a mangueira de perfil plástico, cantoneira metálica, argamassa epóxi, parafuso sem cabeça ou chumbador, furo, né? Ancoragem com epóxi ou poliéster, com o concreto, o rádio prime, a argamassa epóxi, porca e arruela, outra vez o prime, mastique e mata junta. As juntas de trabalho devem ser executadas quando não for possível interromper a aplicação diária do RAD nas juntas pré-estabelecidas. Na figura 8, apresenta-se um detalhe típico desse tipo de junta. Então, aqui a figura 8, configuração típica da junta de trabalho, né? Tem o prime, o RAD, a régua de madeira e o concreto. Revestimento de alto desempenho. As juntas de execução da laje são realizadas quando as lajes não apresentam movimentação. Na figura 9 é mostrado um detalhe típico desse tipo de junta. Configuração típica da junta de execução para a laje sem movimento, né? Então está o RAD, 10 centímetros ali, 5 milímetros ali, 10 milímetros, 5 milímetros, mastique, o prime e o concreto, né? E fissura induzida. Principais patologias em pisos de argamassa de alta resistência. A fim de facilitar o estudo das possíveis causas geradoras de patologias em piso de alta resistência, elas podem ser divididas em 4 grupos: falhas de projeto, que é falta de estudo prévio e detalhamento do posicionamento de dutos e tubulações embutidos no piso, podendo gerar redução na espessura do contrapiso de correção. Falhas na execução, que é deficiência na execução da base, ocorrência de vazios ou ninhos de pedra devido à deficiência do adensamento.
utilização de materiais inadequados, né, que é o emprego de concreto inadequado na base, laje, excesso de argamassa, exudação elevada, resistência mecânica inferiores às especificadas. E a utilização e manutenção inadequada do piso, não atendimento às restrições de uso, limpeza e conservação do piso de acordo com o manual do usuário. As anomalias nos pisos de alta resistência manifestam-se por sintomatologias variadas, entre as quais podem se destacar fissuras. As causas de fissuras nem sempre são de fácil determinação. Entretanto, o conhecimento dessas causas e do fato que as produziu é de vital importância para a definição do tratamento adequado para a sua recuperação. Fissuras são identificadas como microfissuras, né? São consideradas microfissuras aquelas que apresentam abertura inferior a 0,05 mm, sendo visíveis a olho nu, mediante molhagem e secagem superficial do piso. Fissuras paralelas juntas, que são divididas em fissuras paralelas juntas, cortando várias placas de piso. Fissuras paralelas juntas restritas a placas isoladas. Fissuras radiais. Ocorrem geralmente em áreas localizadas como resultado de um substrato ou contrapiso de correção, com baixa resistência mecânica ou com vazios ou da deficiência de adensamento da argamassa de correção, ou ainda em consequência da falta de aderência entre a camada de alta resistência e a argamassa de correção. Fissuras perpendiculares às juntas. São fissuras que atingem a espessura da base, laje de concreto, podendo ter como prováveis causas geradoras atraso no programa de corte de juntas cerradas, pouca profundidade da ranhura do corte, condições climáticas mais severas que as previstas em projeto, insuficiência de suporte de subbase, são dimensionamento de espessuras da base, fadiga do concreto da base por tráfego intenso e localizado, recalque diferencial da base. Placas trincadas. As placas trincadas, fenômeno entendido como divisão da placa em várias partes, podem ser decorrentes do emprego de concreto de baixa qualidade, subdimensionamento da espessura da placa base, baixa capacidade de suporte da subbase, bem como progressão de fissuras paralelas ou perpendiculares às juntas. Principais patologias em pisos de argamassa e alta resistência. Desnível entre placas, degraus e as juntas ocorre por deslocamento vertical diferenciado permanente de uma placa em relação adjacente na região da junta. As principais causas geradoras são perda progressiva de eficiência da junta, assentamento da subbase, bombeamento e erosão dos materiais sob a base. No mesmo, principais patologias, deficiência na selagem das juntas. Caso haja espaço para penetração de material incompressível ou de água na junta, seja por deficiência de selagem ou falta de manutenção, poderão ocorrer as seguintes anomalias: penetração de material incompressível, quebra das bordas da placa, ocorrência de fissuras radiais, esborcinamento de juntas e penetração de água. Perda localizada ou generalizada de suporte de subbase ou subleito, bombeamento de finos plásticos
da subbase. Bombeamento. O bombeamento é a expulsão de finos plásticos, porventura existentes no solo da fundação do pavimento, sob a forma de lama fluida, pelas juntas e trincas da placa, quando da passagem de cargas móveis solicitantes. Placas bailarinas. São placas com movimentação vertical visível sob a ação do tráfego, principalmente na região das juntas. Esborcinamento de juntas. Segundo a norma do DENIT 061 de 2004, o esborcinamento se caracteriza pela quebra das bordas das placas de concreto, quebra em cunha, nas juntas com comprimento máximo de 60 cm, não atingindo toda a espessura da placa. Esmagamento. Quando o piso de alta resistência apresenta a argamassa ou substrato com baixa resistência mecânica ou com deficiência de aderência em região próxima às juntas e sua solicitação for intensa, as placas apresentarão provavelmente esmagamento da argamassa de alta resistência. Desgaste. O desgaste do piso de alta resistência, além de provocar desníveis na placa, desprenderá pó, o que poderá inviabilizar a utilização a que se destina a área em questão. Desagregação. A desagregação do piso de alta resistência poderá ocorrer por ação de elementos químicos ou por reforços mecânicos ou impactos superiores aos previstos para as características da argamassa de alta resistência. Deslocamento. O deslocamento do piso de alta resistência ocorre em função da deficiência da aderência de uma ou mais camadas de materiais que o compõem. Geralmente, o deslocamento ocorre entre a base de concreto e o contrapiso de correção, embora este fenômeno possa ocorrer em outras interfaces. Empenamento da placa. O empenamento da placa é decorrente da retração diferencial da argamassa de alta resistência e do contrapiso de correção, associada a uma deficiência de aderência deste com a base de concreto. Manchas. Em algumas situações podem ocorrer variações de tonalidade na superfície de placas de piso de alta resistência, sendo em sua quase totalidade. A fim de facilitar o estudo das possíveis causas geradoras de patologias do RAD, podemos dividir em 4 grupos a saber. Primeiro, falhas de projeto, falhas de execução, utilização de materiais inadequados, utilização de manutenção inadequada do piso. Fissuras. Quando da preparação da base de concreto para aplicação do RAD, é fundamental conhecer a qual dos tipos pertencem às eventuais fissuras existentes. Fissuras de canto. O que são fissuras de canto? São causas geradoras das fissuras de canto. Falta de dispositivo eficiente de transmissão de carga, subdimensionamento da base, recálculo diferencial da placa, carregamentos superiores ao previsto em projeto. Fissuras passantes paralelas ou perpendiculares às juntas. Causas geradoras. Atraso no programa do corte juntas cerradas, pouca profundidade de ranhura do corte, condições climáticas mais adversas que as previstas em projeto, insuficiência de suporte da subbase, subdimensionamento da espessura da base, fadiga do concreto da base por tráfego intenso e localizado e recálculo diferencial da base. Placas trincadas. Divisão de placas da placa em várias partes pode ser resultado do emprego de concreto de baixa qualidade, subdimensionamento de espessura da placa, baixa capacidade de suporte de subbase, bem como progressão de fissuras paralelas ou perpendiculares às juntas. Desnível entre placas. Ocorre por deslocamento vertical diferenciado permanente de uma placa em relação à adjacente na região da junta. Desgaste. Causas principais do desgaste.
Emprego de tipo de RAD não compatível com as solicitações de abrasão, submeter o revestimento ao uso antes do período de cura da resina. Submeter o revestimento a ataque químico ou exposição à água antes do período de cura da resina, contato direto de materiais abrasivos sobre o revestimento, areia, etc. Não aplicação correta do rolo quebra-bolhas em revestimento do tipo autonivelante, não removendo o ar incorporado durante a aplicação. Uso inadequado do tipo RAD por alteração de layout. Desagregação. A desagregação de um revestimento poderá ocorrer por ação de elementos químicos ou por esforços mecânicos ou impactos superiores aos previstos quando da seleção do tipo de rádio. Empolamento e descolamento. Uma anomalia frequentemente observada em revestimento RAD é a formação de pequenos empolamentos em forma de bolhas, podendo até resultar no deslocamento do revestimento. Ataque químico. É importante caracterizar na fase de elaboração do projeto se haverá ataque de substâncias químicas, qual a sua concentração, temperatura, tempo de contato com o RAD e a sua ordem de aplicação. Muitas ocasiões, os sintomas apresentados podem fornecer ao tecnologista o diagnóstico da causa geradora. Em outros casos, porém, o problema é mais complexo, cabendo realizar uma verificação do projeto, das especificações e dos procedimentos adotados durante a execução. Poderá também ser necessário executar ensaios especiais do piso na base de concreto, no contrapiso de correção, na subbase e subleito. Na figura 10, esquematiza-se o roteiro que pode ser utilizado para análise e, consequentemente, determinação das causas geradoras de anomalias. Então, está aqui a figura 10, que é o diagnóstico das patologias. Todas as causas prováveis que possam estar envolvidas na deterioração deverão ser consideradas na análise inicial de um quadro patológico até a determinação daquelas que apresentam relação evidente com o problema. E assim nós terminamos esse capítulo 29, de Laboratório de Materiais sobre as patologias.